Vocês estão com o trabalho com casais agora, então? Não, a gente não trabalha com casais, nosso trabalho é com pessoas, mas nós criamos um grupo de casais para dar suporte para casal. E esse é um pedido que acontece há muitos anos, né, amor? Você quer falar um pouquinho? Não, pode falar. Tá. É um pedido que acontece há muitos anos por muitos casais. E a igreja que a gente frequenta, a Poema, começou a... Por que vocês não fazem algo para casal? E eu sempre me achei... Eu sempre falei assim, Lioto, mas o que eu vou ensinar? O que a gente vai ensinar? As pessoas, elas já sabem essas coisas. E aí eu fui compreendendo que o óbvio para a gente não é o óbvio para o outro. Exato. Sim, exatamente. A luta que você lutou, ele não lutou. E Exatamente. E é como a gente falou na reunião, na última reunião que a gente teve, nós não somos perfeitos, mas passamos por lugares Sim. que nós criamos estratégias. Não, e né? assim, a Fabiola, ela tem uma sabedoria, ela tem um dom desse lado, Sim. sabe? Por exemplo, o nosso casamento, muita coisa que aconteceu no nosso casamento e tudo, foi porque a Fabiola sempre priorizou isso. E ela abriu meus olhos. Não, Leo, tem que ser por aqui. E depois ia fazendo sentido para mim. São coisas pequenas, às vezes, que o casal entra num desleixo e vai se perdendo e perde aquele momento e aí começa a direcionar para o lado errado. Daqui a pouco um casal não tem mais interesse, um casal não tem mais entendimento do outro, né? O propósito de vida, o propósito, né? Ele passa a ser diferente, cada um para um lado, e aí vem o divórcio, vem um monte de coisa. Então, a Fabiola sempre chamou muito, conversou muito comigo, Lioto, olha, por aqui, e sempre fez muito sentido, e a gente conversava, discutia muito, né? Um relacionamento de muita conversa. E isso fez a gente desmatar muita coisa, sabe? Não é por aqui, não é por aqui. Então hoje, Estrategicamente. Sim, sim. e muita coisa que aconteceu com a gente traz como exemplo, né? Porque muitas vezes a gente não reconhece o ego, a gente não reconhece a falta de consciência nas situações. E quando a gente não reconhece isso, você sofre e você faz as outras pessoas sofrerem. E você não se dá conta. Mas como assim? E eu tenho um exemplo muito forte, que é o exemplo que a gente sempre fala, o exemplo da mala. A história da mala. Né? Que a gente teve um episódio que a gente voltou de viagem. E eu cheguei, era 10 horas da manhã, a gente chegou e tudo, eu fui, desarrumei minha mala. Não, deixei minha mala no chão e a Fabiola, eu digo, eu vou treinar. Deixei a mala aberta lá, toda desarrumada ali, fui treinar. Né? E a Fabiola ficou em casa e ela vai falar um pouco essa parte dela, que como é que ela conseguiu reconhecer tudo isso, né? Que isso foi um episódio, mas que acontece em outros cenários também. Aconteceu muitas vezes em outros cenários, que é exatamente trazer a consciência, né? Por exemplo, o Lioto chegou, deixou a mala e foi treinar. Quando eu olhei aquela mala, eu senti uma raiva tão grande. Eu falei, ele deixou a mala para eu arrumar. Ele pensa o quê? Estou cansada igual a ele. Sabe, aí ele vai treinar, eu não posso treinar, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu vou ter que desfazer a mala, que era muita coisa, a mala das crianças, enfim. E aí eu comecei a desfazer aquela mala com raiva. Sim. E no meio da mala ali, no início, eu parei, por que eu estou com raiva? Comecei a me questionar e observar o meu pensamento. Sim. Né? O meu espírito começou a observar a mente da Fabiola. É como se fosse isso, a minha consciência observando. E aí eu comecei a perceber que eu estava desfazendo a mala para mostrar para o Lioto que ele nunca faria isso para mim. A intenção do meu coração era jogar na cara Dá uma lição dele nele. que ele nunca faria isso por mim. E a partir dali eu comecei a criar uma raiva no meu coração, Sim. que quando ele chegasse, o que ia dar? Briga. Briga, sim. Discussão. E pra ele só foi pra academia. Ele só foi para academia. Então, quando eu... faria a mala depois. Exatamente. Então, de eu perceber isso, eu parou. Fui tomar meu banho, fiz o que eu tinha para fazer, depois eu olhei para a mala, eu senti uma paz tão grande. E eu fui desfazer a mala, porque eu queria fazer ele se sentir especial. Olha Não- só. Sim. Não porque
eu queria arrumar uma Mudou briga. a visão, mudou o óculos ali. Né? Exatamente, mas o que eu precisei? Eu precisei como se sair de mim e me perceber. Então, quantas vezes isso não acontece no casamento? Nossa. De eu fazer algo para mostrar para o outro, ou para jogar na cara, ou para receber um elogio que eu não vou receber, porque eu Sim. estou caçando aquele elogio, eu estou sendo Marta, Sim. entendeu? E eu não vou receber, aquilo vai me chatear. Então, quando a gente para e olha de fora, a gente mesmo, como se fosse uma novela, a gente realmente olha a intenção do coração. E nesse momento eu pude perceber a intenção do meu coração. E isso é que a gente tenta passar para os casais, essas estratégias. Nossa, isso é muito, muito de precioso. percepção. Assim. Porque tem coisa prática, sabe? Não é... Porque às vezes a gente fala de tantas... E eu sei que todas as técnicas são muito boas, de coisas que você tem que fazer, mas fica naquele negócio meio utópico, irreal. E a hora que você vê exatamente o dia a dia, a vida, é diferente, né? Porque você tem coisa prática. Porque aí eu olho e penso, caraca, vários dias eu cheguei, deixei a mala e também fiz igual. Sabe? E a gente chama isso da técnica da novela. Sim. A técnica da novela é exatamente eu me projetar para fora do cenário Sim. e eu enxergar o cenário de fora. Assistindo. Quando você está assistindo uma novela, você não sabe o que o personagem está pensando, um filme, qualquer coisa, você vê o que ele está pensando. Sim. Então você começa... Você vê a intenção da pessoa. Você só observa, não julga. Não julga, pô, está sendo má. Não julga. Quando você não julga, aquilo se dissolve, Sim. sabe? E aí você vai para um outro nível de relacionamento. Nossa, muito bom. Aí vocês estão aconselhando os casais aqui na Poema. Isso. Que E aí legal. a gente passa essa nossa experiência, as nossas estratégias. E a gente quer ver, né, amor? É porque a gente acredita muito num casamento de paz. Sim. A gente não acredita no modelo de casamento conturbado. A gente acredita que em todas as áreas da vida, na profissional, você precisa ter um objetivo. Sim. E no casamento, você precisa ter a visão do que você quer. Sim. E a partir daí, traçar a missão. Nosso relacionamento, nossa casa, nossa família, ela tem uma missão. E essa missão ela foi desenhada por todos nós. Sim. Então a gente sabe onde quer chegar. Sim. E a gente legal. acredita nisso, né, amor? É porque você olha, as grandes empresas têm uma missão. Sim. Todo cara que chegou em algum lugar e que desenvolveu um trabalho, ele tinha uma missão. Sim. E por que a gente não traz essa missão para nossa casa também? A sua casa tem que ter uma missão, a sua família precisa de uma missão. E muitas vezes a gente esquece disso. E isso passa a fazer parte só do cotidiano. Você está aqui, você briga. Então, por exemplo, quando você tem uma missão baseada em certos princípios, o princípio do respeito. Eu posso discordar da Fabiola, não tem nada de errado, mas a gente discorda com respeito, porque a gente segue um princípio. Então, aquela missão tem que ser obedecida. Então, isso faz com que a casa seja um momento de relaxamento, de paz, de tranquilidade, mas que existe... Não quer dizer que vocês não brigam, que vocês Não, exatamente, de jeito nenhum. não. Vocês não... Claro que É a por gente isso que é tão discorda. importante todos os membros da família fazerem reuniões periódicas. Como vocês, por exemplo, a banda de vocês deve ter uma missão desenhada por vocês. E desenhar a missão, escrever a missão. Colocar numa placa em casa, no quarto dos filhos, para eles reconhecerem essa missão. Então, o que a gente fez? A missão, por exemplo, a missão da nossa casa. A nossa casa é um ambiente de relaxamento, de amor, de diversão, amizades, e é um lugar que, servindo aos outros, servimos a Deus. Isso tendo uma placa em casa. Então, quando eu tenho isso incutido na cabeça dos meus filhos, do meu marido e na minha, na hora que eu quero gritar, eu tenho a missão. Sim. Como é que eu vou gritar se a vou minha deixar casa, se a minha casa é um lugar de relaxamento? Eu posso ficar chateado? Claro que eu posso, mas eu não preciso gritar, porque a minha casa vai passar a ser um ambiente de terror, não de relaxamento, né? De brincadeira, de alegria. De proteção. Exatamente. Então, é por isso que é tão importante para a gente, né, amor, ter a missão desenhada. Muito bom, muito bom. Eu aprendi muito isso. Meu pai, como eu falei no início, né, meu pai é japonês e tudo. Então ele, por exemplo, tem a missão dele, dia a dia. Né? Você vê, ele é um educador. Então o karatê, lógico que tem a parte competitiva, mas ele é um educador. Então outro dia a gente queria ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa na academia, alugar um outro espaço, e a academia dele, né? Aí ele falou assim, não.
esse lugar não pode mexer assim. Esse lugar é onde eu contribuo. Essa é a minha missão. Não foi? Essa é a minha missão. Esse é minha missão, eu educar pessoas. Então, se eu tenho missão, eu não posso sair daqui assim. Não posso sair, tirar esse ambiente de alugar, fazer outra coisa. Não pode. Esse ambiente sagrado para mim. Eu tenho missão. A minha missão acontece ali dentro. Então as pessoas esqueceram disso. E ele com quase 80 anos, né, amor? As pessoas esqueceram. Ensinando, que é a levando o pessoal dele. para campeonato, Uau. educando, e já há mais de 50 anos fazendo isso. Dentro da academia, legal. né? Ele chegou com 22 anos no Brasil. E com 23, 24 começou a ensinar. Né? Então isso mostra pra gente que a gente precisa ter uma missão. Sim. Tem que fazer sentido. A nossa vida tem que ter sentido. É. Então, se você não tem esse sentido da vida, aí começa a falta de disciplina, começa a falta de constância, você não tem persistência, você sofre, você tem medos, sofre ameaças toda hora da sua mente, porque você esqueceu, né, que a sua vida tem que fazer sentido. E as pessoas esqueceram isso. Então, no dia de hoje, só o que vale é o resultado. Não, o resultado é o mais importante. O resultado é mais importante. Lógico que o resultado ele é importante. Mas você esquece de focar no dia a dia, né? O que traz o resultado é o dia a dia. Pequenas conquistas aqui no hoje traz o resultado. Vai trazendo resultados pra gente. Então, essa maneira de agir, de pensar, você muda. Como a Fabiola mudou na história da mala, né? Mudou o óculos. Poxa, eu não posso enxergar desse jeito. E é isso que a gente precisa trazer. Trazer responsabilidade pra gente. Porque né? a gente olha, como eu falei, da igreja, né? A gente vê muita gente que conhece muito sobre Deus, mas poucos conseguem sentir Deus, né? Viver Deus. Viver Deus. Então o cara sabe tudo da Bíblia, ele fala isso, ele fala tudo, mas ele não consegue sentir, sabe? Sim. E muito pelo contrário, você vê hoje pessoas do alto da E igreja. O sentir que você fala, né, amor? Não é o sentir em momentos específicos. É sentir o tempo todo. Sim. É uma Ter a vida. presença, É uma Ter vida. a presença o tempo, né, amor? Exatamente. E a gente olha, né, pessoas assim que estão no alto escalão da igreja, às vezes, né, e chamando o nome, brigando com o outro, entendeu? E eu digo, poxa, tirando o contexto religioso, mas você olhando como uma maneira prática de viver, será que foi isso que Jesus quis ensinar pra gente? Né? Será que é esse comportamento? E esse cara é um cara do alto escalão. Né? Ele está ali como um representante e tudo, ele está agredindo o outro verbalmente, falando, a gente sabe disso que acontece. Sim. Então, não tem missão, não tem sentido, e essa pessoa, ela sofre e faz pessoas sofrer. Né? Então, hoje a gente vê muito com esse ângulo. Cara, o que eu posso fazer para contribuir de uma forma melhor? Servir de uma forma melhor? Né? Sim. Então, a gente baseia muito nisso, e isso foi também um dos porquês que a gente resolveu Criar. ajudar nessa parte, participar também nessa parte do casal. Mas né? relutamos muito tempo, não foi, amor? Relutamos, porque a gente... Aquele negócio, o que eu vou ensinar? Sim, não se sentia preparado para aquilo. Exatamente. Que tem a ver com os 3 Cs lá, né? Isso. Agora vocês estão no tempo de compartilhar, né? De compartilhar. Exatamente. E não só a bagagem, porque a bagagem às vezes tem a ver com a história de vocês, mas sim com as feridas, né? Com aquilo que vocês conseguiram fazer como casal e como pessoas em si, o sucesso que vocês têm, não só vocês, mas juntos, né? E o molhar a planta, né, fazendo uma metáfora aqui, assim, é o dia a dia. Porque não tem resultado garantido. A gente cria os nossos filhos, a gente dá tudo, educação no bom sentido, né? Dá tudo na educação no bom sentido, diz não aqui ali. Mas você não tem garantia de resultado. Como foi a minha vida? A minha carreira foi assim: treina, faz um camp de 10 semanas, se prepara, mas eu não sei se eu vou vencer a luta. Sim. Não tenho garantia de resultado. O casamento é a mesma coisa. Criar filho é a mesma coisa. Sim. A gente acredita que tá dando diminui tudo as certo. possibilidades de erros, né? Sim. Mas o resultado sempre é incontrolável. E aí, quando a gente quer controlar, a gente... Ansiedade, Quando medo. você pega na mão, não deixa na mão de Jesus, Exatamente. estraga. Estraga. É desse Exatamente. jeito.